Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast IBEF Jovem. O podcast é uma iniciativa apoiada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBEF de Minas Gerais, que foi criada em 1985 e é uma entidade sem fins lucrativos, apartidária, que reúne grandes executivos e empresários de Minas Gerais. O IBEF Jovem tem como principal objetivo associar jovens executivos de finanças e contribuir para a sua formação e desenvolvimento profissional. E hoje o nosso entrevistado é um profissional jovem, líder com carreira executiva na área financeira, que é o Bernardo Vimieiro Romani, com experiência também internacional, e vai trazer um pouquinho para a gente dos desafios, dicas, cases legais da sua carreira, para que você, jovem, que aspire uma carreira nesse ambiente, siga os passos do Bernardo. O currículo do nosso convidado é grande, então vou falar aqui um pouquinho, resumindo. Atualmente, o Bernardo é Financial Controller e FP&A na Fundação Renova, né? É um grande desafio, Bernardo, contar para a gente ao longo da conversa. E, além disso, ele tem atuação como controller, gerente de controladoria, FP&A administrativo, com mais de 13 anos de experiência, sólido conhecimento em áreas de gestão financeira, econômica, contabilidade, controladoria, gestão de contratos e projetos. O nosso entrevistado, ele possui formação em administração de empresas e ciências contábeis e ainda MBA em finanças, com ampla vivência em grandes empresas globais de portes estratégicos como Hindalco do Brasil, Luna Gold, Anglo Gold Ashanti, Mundo Mineração e Fundação Renova. Além disso, nosso entrevistado possui uma ampla experiência na gestão de planejamento financeiro, budget e forecast, gestão de contratos e serviços, análise e mapeamento de riscos de processos, elaboração de business plan e modelos de viabilidade com foco em estratégia de alavancagem financeira, captação de recursos junto a bancos e investidores. Grande expertise na elaboração de fluxo de caixa, projetado no relacionamento com instituições financeiras, fechamento de câmbio e linhas de crédito. E, além disso, pessoal, uma sólida experiência no exterior, trabalhando aí nas grandes empresas mundo afora. Bernardo, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, é uma honra para o IBEF Jovem já começar o nosso podcast com um profissional com tanta bagagem, com tanta experiência, né, para compartilhar com a gente. E então, Bernardo, vamos lá. A gente gostaria de ouvir de você, que compartilhe um pouco com a gente os seus primeiros passos na carreira. Quando você entendeu ou viu que você estava pronto para partir para a liderança, como que foi? Conta um pouco para a gente a sua experiência aí nessa carreira jovem de finança. Bacana. Bom dia, Mayara. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o IBEF, parabenizar você com essa iniciativa tão bacana, né? De trazer alguns profissionais jovens para poder falar aqui um pouco da sua trajetória, para poder tentar aí, incentivar os mais jovens a buscar, de fato, uma carreira em finanças. Então, gostaria de parabenizar vocês por essa iniciativa. Bom, eu eu iniciei minhas atividades, né, como estagiário, obviamente, como todo profissional, no segmento de mineração. E tive um pouco de sorte no começo, confesso. Entrei numa grande empresa onde eu pude ver processos fundamentados, né, estruturados. Atuava inicialmente em uma célula específica, né, que eles chamavam de exploration, mas era uma área financeira dentro dessa área, né, na empresa Anglo Gold, em Nova Lima. Inclusive eu sou de Nova Lima, né. Atuei nessa empresa como estagiário por um período, depois fui efetivado para trabalhar especificamente em um projeto. Nessa empresa eu tive oportunidades de desenvolver as minhas entregas, o meu escopo e a minha atuação. E eu sempre busquei entregar mais do que me era solicitado. Foi uma etapa importante para mim no desenvolvimento do senso crítico, de análise, né, e ganhar robustez, de fato, na postura profissional, né, porque o ambiente corporativo ele pede isso. Então, eu trabalhei muito focado em buscar entregar mais durante esse período, né. Passei mais ou menos não, foi 1 ano e 6 meses de estágio, depois eu fui efetivado nessa empresa, onde trabalhei mais 1 ano dentro de um projeto de expansão de uma grande mina, e eu percebi que eu estava iniciando o meu passo para a liderança, né, para uma posição de liderança, quando eu percebi que colegas me procuravam para alinhamento, para entendimento,
para receber alguma explicação de algum processo. Então eu percebi que naquele momento eu passava muito bem as informações, eu conseguia dar o direcionamento adequado, percebi que eu tinha ali uma veia de gestão comigo, né? Muito em virtude do meu perfil mesmo, de entregar além do que me era solicitado. Então eu enxerguei de fato a minha posição e busquei entender atividades fora do meu escopo de trabalho. Isso foi fundamental para esse desenvolvimento. Então, uma dica específica sobre esse ponto, né, é buscar fazer além do seu escopo, entender o negócio, que é sucesso garantido. Bom, e aí, Bernardo, então conta pra gente quais foram os maiores desafios enfrentados no início da carreira, especialmente em campos tão competitivos, né, que o campo de finanças, essa ambiente aí da controladoria, ciências contábeis, administração, ciências econômicas, a gente sabe que é um campo bem competitivo, tem muitos profissionais bons, né? Então, conta pra gente como que foi o seu maior desafio e como que você superou, qual foi seu mindset ali no momento para você conseguir passar por aquele desafio? O meu maior desafio, assim, trazendo um contexto objetivo sobre o que foi o maior desafio, nem tem relação direta com o próprio campo do estudo e da profissão, mas sim o desafio de ter ali uma disciplina para trabalhar de manhã o dia inteiro, né, e chegar à noite, ainda fazer a faculdade, chegava em casa às 11 para acordar às 5 da manhã e pegar o ônibus da empresa e ir para outro município. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios que eu tive no começo. Vencer o medo, né, e buscar a autoconfiança. Outros desafios relacionados da área, eu me entreguei de fato aos meus estudos e ao aprimoramento, né? Então isso veio se encaixando ao longo do tempo. Mas eu confesso que o meu maior desafio foi de fato ter essa disciplina do estudo, do foco, né, do trabalho, né, do estágio durante todo o dia, para de fato conseguir me formar, né, e buscar outros propósitos, né, uma segunda graduação, enfim. Mas eu acho que é óbvio que vem muita insegurança nesse primeiro momento, são muitas coisas novas, né, na vida do jovem profissional. Eu acho que vencer o medo, ir com fé, buscar a construção da sua carreira com confiança, para mim foi um pilar importante. Essa disciplina de estudar, pegar ônibus, acordar muito cedo, dormir muito tarde. Se você não tiver muito bem definido o que você quer na sua vida, chega uma hora que você abandona um lado ali. Ou você só trabalha, ou você só estuda. A gente vê isso, infelizmente, hoje no ambiente que a gente tá, no mundo que a gente tá. O pessoal jovem, ele não tá querendo se comprometer tanto, né? Ele tem outros interesses aí. Mas eu acho que de fato, essa disciplina, ela faz toda a diferença para um profissional que quer ser consolidado, né? E na nossa área, na área de finanças, ou para o advogado, para o médico, enfim, não tem jeito, é isso, é a disciplina, né? É o engajamento, você tem que ter um propósito. Uhum. Então, eu confesso que eu tive problemas, obviamente, nem tudo foram flores, né? Teve muitos e muitos momentos de passar por cima mesmo das pedras no meio do caminho, né? Desviar, né, dos obstáculos mais perigosos, assim. Mas eu acho que o foco, a disciplina e vencer o medo, né, foi um grande desafio para mim. Bernardo, você falou aqui pra gente, né, que um dos momentos que você entendeu que você queria ir para a área da liderança foi quando você começou a virar referência, assim, né, de outras pessoas te procurarem para tirar dúvidas sobre os processos, procedimentos, sobre aqueles projetos que você estava na frente. E aí, como jovem profissional, conta pra gente quais habilidades de liderança que você acha essencial para que um jovem comece a estudar, comece a desenvolver, comece a buscar para ele, para essa carreira aí de líder e de gestão. Mayara, eu acho que sim, pode até parecer clichê, mas a receita do bolo é a mesma, né? Você buscar o protagonismo para se tornar um bom líder é importantíssimo dentro da organização.
Entenda que buscar o protagonismo não é passar por cima das pessoas, muito pelo contrário, é trabalhar junto com as pessoas, né? É criar alianças, mostrar respeito para ser respeitado. A parte técnica tem, obviamente, vários pontos que precisam ser levados em consideração, que é certificações, estudo, educação continuada, né, o lifelong learning, né, tão falado hoje. Mas eu acho que tem um ponto hoje, assim, é tão comum e está tão à vista, que além do treinamento, obviamente, de exceder as expectativas, de ir além do seu escopo, e buscar o protagonismo, hoje a gente vê os jovens trabalhando em empresas multinacionais, às vezes são pessoas que foram as melhores selecionadas, mas entram por uma questão até de sorte mesmo, né? Porque isso existe no mercado também, e lá dentro ele pode mostrar o trabalho dele, desenvolver e crescer. Eu acho que a certificação, falar o inglês, aprender uma segunda língua é extremamente importante no mercado que a gente vive hoje, falando de globalização, falando do mundo acelerado em que vivemos, investidores de diversas partes do mundo. Hoje a gente tem uma língua universal, que é o inglês, né? E existe até um estudo do British Council que mostra ali que no Brasil apenas 5% da população, que é baixíssimo, tem capacidade de entender o inglês. Uhum. Eu não estou nem falando da própria fluência, né? Se a gente fala de fluência, a gente vai para um percentual de 1%. Sim. Então, uma língua inglesa, por exemplo, é um enorme diferencial. Enorme diferencial. Para você ter oportunidade, se mostrar. Mostre-se para ser visto. Mas eu acho que, como capacidade, cursos, certificações, uma língua, uma segunda língua é muito importante, a língua inglesa, ainda assim, independente de tecnologia artificial, aprender é sempre bom, nunca ocupa espaço, né? E fazer mais do que o seu escopo prega. Busque entender as outras áreas, seja parceiro, trabalhe junto. Eu acho que é sucesso garantido. E aí, Bernardo, então pegando o gancho, né, nessa questão da segunda língua, de uma certificação internacional, não sei se a gente vai falar pra frente disso, mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aqui, contasse um pouquinho da sua experiência aí nesse ambiente internacional, né, que você teve oportunidade de trabalhar fora do Brasil, participar de vários projetos no exterior. Eu acho que hoje em dia, com a globalização, o jovem que se propõe a estudar uma língua inglesa, né, ter fluência nessa área, tem grande oportunidade para fora, né, assim, buscar outros cenários mundiais de trabalho. Conta pra gente um pouquinho disso, como que foi a primeira vez, né, assim, você sentiu medo, como que foi? Bom, na verdade, eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás, porque eu preciso falar aí da minha esposa, né, minha esposa como tutora. Como a minha tutora, eu tive muita sorte, né? É uma pessoa da área de finanças, diretora hoje de um grupo de energia, do ramo de energia. Muito experiente, mais experiente que eu, né? Eu não vou aqui, desculpa, não vou revelar a sua idade. Um abraço para Elaine, né? Para Elaine, um beijo, amor. Não estou aqui para, na verdade é só para trazer, nem enfatizar a importância dela, porque lá atrás, quando eu ainda atuava como um supervisor, já era supervisor na época, um supervisor de controladoria, responsável pela parte contábil, ali, fechamentos gerenciais, reporte para a Austrália, foi ela que me deu um empurrão para poder ir para fora e estudar inglês. Eu já estudava inglês aqui no Brasil, mas eu falei, olha, tá vindo australiano para cá, e eu tinha muita dificuldade, o sotaque, né? E aí eu fui para o Canadá. Você estava com quantos anos nessa época, Bernardo? Eu estava com 23 anos, 22 para 23 anos. Tá ouvindo, né, moçada? Nunca é tarde, hein, para começar a inglês, hein? 23 anos. Se você tiver a oportunidade de ir mais jovem, vá, né? E eu fui, a gente já estava ali namorando, né? Eu fui, e foi muito bom para mim, foi muito positivo. Ali foi uma virada de chave, né? Foi o trigger ali do revólver para disparar a bala, né? Quando eu voltei, ali eu tinha, obviamente, muito acesso com os diretores na Austrália, comecei a participar de reunião de uma forma muito mais ativa, me mostrei, né, pude ser visto. E conquistei meu espaço. Então lá eu cresci bastante nessa empresa, que era uma empresa também de segmento de mineração, eu cresci bastante. E depois disso vieram outras oportunidades de empresas que passei, né? Fui para empresa de máquinas e equipamentos, aí eu fui para a Finlândia,
participar de fórum de controllers. Eu já era o Controller Brasil, eu fui participar de fórum de controllers para discutir métricas de orçamento, para falar de plano anual de auditoria, de estratégia. Eu fui para a Austrália, para participar, de fato, de discussões também de auditoria, nessa mesma pegada, né, de auditoria, na parte financeira, fazer alinhamentos. Eu fui para o Chile, eu voltei, eu fui para os Estados Unidos por outra empresa, para discutir fechamento de projetos de exportação de minério. Então, fui para a Índia, por outra empresa, que é a Hindalco, que nós vamos falar daqui a pouquinho, também para participar de uma apresentação formal para a presidência do orçamento. Então, foram coisas muito positivas para a minha carreira, me agregou muito valor e me deu essa visão internacional. E tudo começou com o estudo, com o propósito de se aperfeiçoar, de aprender, né? Então, não é clichê eu falar, mas a ação não é, ela dá resultado. Tá? Sim. Bom, e aí a gente passando então aqui para o bloco 2, né, sobre estratégias para o sucesso, dicas e estratégias para o sucesso. E aí, aqui o Bernardo já deu várias dicas, né, e várias estratégias para compartilhar com os jovens. Estudo, resiliência, compromisso. E então vamos falar nessa pergunta aqui, mas assim, resumidamente, Bernardo, quais estratégias que você considera essencial para quem deseja se destacar nas áreas de finanças? Bom, reforço, né, o que a gente já falou aqui. Eu acho que formação, certificações, lifelong learning, aprendizagem contínua, isso é fundamental. Eu acho que, inclusive, para qualquer carreira, para qualquer profissão, a gente não consegue mais parar de estudar, a gente está numa constante evolução, o mundo está aceleradíssimo. Os tópicos hoje são revistos, né, são revisados, a gente tem muita novidade no mercado. Então, essa questão é muito importante, colocar em prática aí essa atualização do estudo mesmo, né? Isso vai te trazer educação acadêmica e corporativa. E buscar o protagonismo, né, Mayara? Eu acho que é importante isso para a liderança, fazer mais do que o seu escopo. Mais do que se espera, né? A gente não pode ficar naquele clichê de não vou fazer isso não, né? Não fui contratada para fazer isso, não vou fazer, né? E aí... Exatamente. O colega do lado vai fazer e vai passar na sua frente. Isso não existe mais, né? Isso não existe mais. E a gente vê isso ainda nas organizações. Sim. Não fui contratado para fazer isso, não quero entrar nesse tópico, não é minha expertise. Pô, não é expertise, vai em frente, vai tentar aprender uma coisa nova, vai ajudar. Mas eu posso dar uma opinião aqui que eu vou falar uma bobagem. Não interessa. Mostre-se próximo, né, para ajudar. Eu acho que isso é muito importante. Sim. E aí, Bernardo, então falando aí soft skill, hard skills, né, que a gente está tratando, em relação a habilidades específicas, eu acho que aqui são mais aquelas que a gente chama de soft skills, né, para a liderança. O que você acha que um bom líder tem que trazer? Né, assim, inteligência emocional, aquela questão chata da microgestão, microgerenciamento, né? Assim, o líder tem que fugir disso aí, né? O que você acha? Fala um pouco pra mim. Não, sem dúvida. Eu acho que o líder, primeiro que ele busca o protagonismo para se tornar líder, mas depois ele tem que dar o protagonismo para a equipe, né? A equipe também precisa aparecer, é a equipe que vai fazer o trabalho operacional. Vai fazer a construção dos relatórios, vai fazer a evolução da sua área, vai contribuir de fato com o painel estratégico que a empresa possui. Eu acho que o comportamento é muito importante nesse momento, porque o líder ele tem que passar a escutar. A escuta passa a ser uma ferramenta importantíssima para o líder. Não existe um julgamento rápido. É necessário de fato, desenvolver um senso analítico para entender determinadas situações, entender que caminho seguir, né? É importante que o líder ele tenha resiliência, sim, né? E que, ao mesmo tempo que ele tenha essa escutativa, ele trabalhe muito próximo do time. A evolução do líder ele vem, de fato, com um trabalho próximo ao time, né? Aos colegas de trabalho, aos subordinados. Então, acho que esses são pontos que precisam ser levados em consideração. É óbvio que o jovem líder, ele não vai chegar preparado, ele vai tomar, discuto o termo um pouco ortodoxo, mas muita porrada para se desenvolver, né, para chegar de fato a ter uma liderança nas mãos, né. Isso é normal, é o caminho de qualquer um. Eu
vira e mexe, me encontro em situações difíceis hoje. Eu tive a oportunidade de liderar pessoas mais velhas, pessoas mais novas, então ali você consegue, tem um range ali bem interessante sobre ideias, metodologias a serem aplicadas por esses profissionais, porque uns já passaram por muita coisa, outros estão começando. Os que estão começando com muita ansiedade de colocar as coisas em prática, às vezes querem reinventar a roda. Então é importante você mediar este processo. E isso vem com o tempo, isso vem com a construção, de fato, de estar perto do time. Reuniões de monitoramento, feedbacks importantes, né, sobre a atuação, feedback do seu próprio funcionário para você, né, para entender onde você pode melhorar a sua participação, e trazer, de fato, esse engajamento para o coletivo. É uma pergunta um pouco complexa nesse ponto de como é que o jovem, o que o jovem precisa, mas eu acho que é um fator de construção. Se a gente levar esses pontos de estar perto do time, desenvolver seu senso analítico dos processos e do comportamental das pessoas também, para você entender como é que é o pensamento do seu time, vai te trazer sucesso. Bom, aí a última pergunta desse bloco é sobre uma dica valiosa. E aí eu queria aproveitar, além da dica, né, que às vezes você pode ter ouvido em algum momento ou lido em algum livro que você carregou pro resto da vida, e você trouxe aqui uma mentora, né, muito especial, que é a Elaine. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também, talvez de outro mentor, ou se ela é ainda sua mentora na carreira. Conta pra gente, então, uma dica valiosa que você recebeu no início, ou que veio de algum livro que você leu, e quem foi seu mentor aí, ou quem que eventualmente você sempre admirou e inspirou pra seguir na sua carreira, seja um autor, seja um profissional, poxa, aquele profissional ali, um dia eu quero ser igual a ele. Então, eu até falei, Elaine obviamente teve a responsabilidade dela de mentoria, ainda tem, até falei de tutora também, porque a responsabilidade dela é enorme, né? Mas tem sim uma pessoa, foi um CFO, ele é australiano, na verdade, se chama John Immobilia. Tive a oportunidade de aprender muito com ele numa empresa que trabalhei, numa mineradora que trabalhei, e ele sempre me instigou, ele sempre trouxe para mim desafios. Mesmo estando lá, ele vinha de 2 em 2 meses, ele estava no Brasil, mas ele sempre trouxe para mim desafios práticos, né? Seja de construção de um relatório, seja de buscar informação fora da minha área, de conhecer a empresa e a essência dela, para, com esse conhecimento, trazer a melhor informação para dentro da contabilidade. Conhecer o negócio. E me lembro direitinho que eu tinha no meu repertório a gente conversava, eu sempre, às vezes ele trazia um desafio, eu falava, Joe, it's complicated. E depois de uma reunião, foi quase uma das últimas reuniões que a gente teve, eu estava para sair dessa empresa, ele me chamou na sala, ele estava aqui no Brasil, ele falou, olha, você sabe a admiração que eu tenho por você? Você moldou a sua carreira aqui dentro dessa empresa, moldou o seu perfil de profissional para líder, e uma coisa que eu gostaria, antes, obviamente, de dar o parabéns pela sua evolução, que você está indo para o mercado, você está indo embora, mas é falar para você que você precisa eliminar esse termo, esse repertório da sua fala, né? Esse termo, it is complicated. Nada é complicado. Nada. Comece pelas coisas simples, como você começou aqui, e você vai ter um resultado grande lá no final. E assim foi, porque de fato a gente começou pelas coisas simples, um processo de construção, implantação de sistema, melhorias de processos, construções de política, metodologias aplicadas para até no final ter uma auditoria sem ressalva. Então eu levo isso comigo, né? Nada é impossível, a gente vai encontrar dificuldades sempre, mas nada é impossível. Então essa é uma dica valiosa que fica para os jovens. Eliminem do seu repertório it is complicated. Não tem nada complicado na sua vida, tudo tem solução. Verdade, viu? Boa dica, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui então de sucessão e planejamento de carreira, né?
E aí a gente vai ter outros profissionais que estão no momento já de treinamento para sucessão. E aí, Bernardo, em relação a você, a sua carreira, eu quero entender se você tem algum planejamento, quais que são os caminhos que você pretende seguir aí para garantir a continuidade de crescimento da sua carreira, né? Essa continuidade que você trouxe, inclusive, nos estudos. E o que você vê de importância, né, para o profissional que pretende, seja na própria empresa que ele está, trabalhar numa sucessão para virar, né, um CFO, um diretor e trazer os seus subordinados também, né, junto com ele, ou no futuro, né, buscar outro trabalho. O que você entende que é importante para essa carreira, para a gente ter uma longevidade na nossa carreira no mercado hoje no Brasil? Eu acho que o processo de sucessão, apesar do mundo estar muito acelerado, o processo de sucessão ele leva tempo, né? Tem que ter um amadurecimento ali do profissional. E esse amadurecimento ele vem com a educação continuada, com a certificação, com a especialização, com o networking, enfim, aprender coisas novas, né? Nós temos agora novos temas, né, relacionados à parte financeira. O SGS, por exemplo, é uma realidade incipiente ainda, muito se discute, mas é uma realidade. Eu, particularmente, participei recentemente de um curso com a KPMG para poder falar sobre tendências da SGS, o que impacta demonstrações financeiras. Não só isso, mas também falando da parte social, de fato, né? Governança, fiz recentemente curso de governança, de riscos, que é um tema também que eu gosto muito, um curso mais longo. Isso aqui só para mostrar que, de fato, a educação continuada, ela é uma necessidade, né? Porque hoje ele não para de estudar, porque ele quer fazer mais e mais, não é, porque o mercado exige isso. Sim. E a sucessão, hoje, quando a gente vai para não é simplesmente substituir a cadeira do seu superior ou buscar uma nova cadeira em uma outra empresa, mas é você chegar com o potencial de trazer novas ideias, você contribuir com a estratégia da empresa de forma efetiva, né? Por isso que eu falo que é um processo que precisa de amadurecimento, né? Então eu acho que é isso, eu acho que certificações, networking, participar de discussões, o estudo, né, é muito importante para esse processo, Mayara. E aí, né, como que os jovens de carreiras iniciais se preparam para grandes empresas ou grandes escritórios, né, assim, se houver essa aspiração, obviamente, né, a gente sabe que tem, no ambiente acadêmico, você vai ter de tudo quanto é tipo de profissional, aquele que quer ficar dando aula na academia, aquele que quer ir para uma auditoria, como trainee, aquele que quer ir para uma mineradora, aquele que quer ficar no escritório de contabilidade. Então, assim, para aqueles profissionais que almejam um desenvolvimento na carreira, como que eles podem se preparar para esses grandes desafios? Estudando, né? Estudar é o primeiro passo, né? Assim, o primeiro passo que nunca tem fim, né? É uma caminhada. É estudar. Você terminou recentemente seu mestrado, você não vai parar de estudar. Não, já comecei no conselheiro agora, desenvolvimento de conselheiros, pela FEMIG. Pela FEMIG. Isso. Que bacana. Pois é, estudar. Eu acho que assim, a gente tem... FEMIG não, gente, desculpa, FIENG. FIENG. Que a cabeça depois da Covid não tá muito boa. Não, mas é isso. Assim, eu acho que é estudar, é correr atrás, né? Se especializar. Como eu disse, o processo de sucessão, né, e plano de carreira ele leva tempo, é um amadurecimento ao longo da vida, né? E plano de carreira não é só cargo, né? Não é só o faz-me rir no final do período, né? No final do mês, por mais que a gente queira isso, é muito importante, mas é a construção mesmo que você tem ao longo da sua vida, né? Dos seus projetos, das suas entregas. Eu trouxe uma palavra importante aqui e gostaria de reforçar, que é a questão do protagonismo. Eu acho que buscar a sucessão, né, ou assumir uma posição mais alta em outra organização, depende única e exclusivamente das suas entregas, claro, e do que você contribui de forma estratégica para a organização. A sucessão não é sentar só na cadeira do seu gestor, do seu chefe, do seu líder, mas é você ali entregar mais do que você faz hoje e mais, talvez, do que seu chefe fez pela empresa. Eu diria que uma sucessão de sucesso seria você
entregar mais do que o seu antigo gestor entregou, né? Mostra que na curva de aprendizagem você teve muito sucesso e você incorporou um escopo mais abrangente, né? Protagonismo, com muito respeito com as pessoas, sem passar por cima de ninguém, e mostrar-se, né, disponível, entender o negócio da empresa para apresentar mais. Esse é um ponto importante que eu trago com a mensagem. E aí, Bernardo, assim, dentro disso tudo que a gente vem falando, a gente sabe que hoje o jovem, ele é muito mais imediatista do que a geração anterior, a geração dos nossos pais, por exemplo, né? Assim, ficavam anos numa empresa só, ia construindo tijolinho por tijolinho. Hoje a gente sabe que tem uma geração muito imediatista que ela entra hoje, daqui um mês, um ano, ela já quer ser o CFO da empresa, né? E a gente sabe que o contexto que os jovens vivem, com muito acesso à tecnologia, esses booms aí de internet, etc., contribui para isso. Então, nesse ponto, a tecnologia hoje, a inteligência artificial, o que você acha que ela pode auxiliar nesse desenvolvimento do jovem? Tá um pouquinho fora das perguntas aí, mas é que a gente tá falando disso muito, eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Tá bom. Excelente pergunta. Na verdade, esse ponto da tecnologia, né, dos sistemas e todos os aplicativos que a gente tem, essa nova era, ela exige do profissional uma gestão muito além de processos de pessoas, ela exige do profissional uma gestão tecnológica. Uhum. E eu acho que o grande desafio do profissional é entender ali que se aquela tecnologia, onde ela vai de fato auxiliar de forma efetiva, porque a gente sabe que a tecnologia veio e a gente tem ali uma desmobilização de homem-hora dentro das organizações, e as organizações buscam isso. Sim, né? Reduzir custo, né? Reduzir custo, né? Então entender a viabilidade de determinada tecnologia e o papel do líder, do jovem líder, de fato entender se aquela viabilidade, né, e se aquela desmobilização que ele está fazendo de homem-hora, ela tem uma relação positiva para a organização. Se ela vai ser de fato efetiva, né, positiva. Hoje o que a gente mais tem é, obviamente, em constante mudança, né, porque hoje já apareceu uma tecnologia nova comparada a ontem. Eu acho que um dos termos que eu trago de fato, a gestão tecnológica, né? Fazer gestão de pessoas, gestão de time e processo, mas gestão tecnológica. Eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial, ela vem para ajudar muito em algumas áreas. A gente tem, por exemplo, a contabilidade, que hoje já tem um pool de tecnologia por trás, com sistemas e com robôs que fazem leituras para capturar, por exemplo, notas fiscais e outras informações. Sistemas que fazem essa leitura diretamente, obviamente, de obrigações acessórias com o Estado, né, com o governo e vice-versa. Mas a gente tem que entender também se essa aplicação está sendo da melhor forma, né? Ele não vai trazer ali nenhum tipo de prejuízo para a organização. Então a gestão tecnológica para o jovem é importante. Eu acho que inclusive isso já está até empregado, tá? Pelo menos para esses novos profissionais que estão vindo hoje, quando ele ingressa na universidade, ali já tem um boom de informação da parte tecnológica que já vai incorporando aquele escopo, ele já vai absorvendo aquilo, né? Eu acho que tem um desafio inclusive maior para mim, né? Que não sou tão jovem, sou jovem, mas não tão jovem, né, Mayara? Mas considero que eu sou jovem. Tá nos 30 jovem. Então, assim, eu acho que é importante para a gente entender, e esse é um desafio, essa viabilidade das tecnologias dentro da organização. Porque para o bom profissional e aquele qualificado, nunca vai faltar o trabalho, as oportunidades. E mesmo com o sistema, eu acho que ele vai ter o espaço dele. Então, mais uma vez, a gente volta para a gente converge para a questão da educação continuada, de se preparar para isso. Porque a tecnologia vem para ajudar, mas você também tem que fazer a sua parte. Sim, tem que colocar a seu favor, né? O que a tecnologia pode te ajudar, né? Bom, no último bloco aqui, a gente vai falar de superação e desafios e visão de futuro. E aí, assim, eu acho importante, né, o jovem entender que a nossa vida profissional, ela tem que estar casada com a nossa vida pessoal. Então, a gente às vezes vive um desafio no pessoal e o profissional tá tudo bem, daqui a pouco o profissional tá complicado e a vida pessoal tá boa. Então não tem jeito, o profissional, ele tem que estar
a sua vida pessoal e profissional, elas sempre andam junto, não tem jeito de você conseguir excluir um ao outro, né? Então aqui a próxima pergunta, Bernardo, é para você falar pra gente o seu maior desafio na carreira e como você superou. E aí, se você quiser trazer também um desafio pessoal que desagou na profissional, fique à vontade, mas conta pra gente qual foi seu maior desafio na carreira aí. Você tem uns 10, mas você pode falar o primeiro pra gente. Pô, eu tenho uns 300, né? Pô, quem não tem? Eu acho assim que pessoal, óbvio, é difícil às vezes se separar, porque assim, os problemas com a família, né, com o filho, essa nossa vida é difícil às vezes se segregar, por mais que seja uma obrigação segregar, porque você não pode deixar assim, interferir as suas atividades em virtude disso. Mas o que eu faço hoje de fato é tentar segregar. Muito difícil, às vezes você fica, né, mais para baixo com alguns problemas pessoais, de família, mas é quem não tem. Você faz parte da vida. Eu gostaria de trazer aqui, de fato, um mega desafio que eu tive, que foi numa empresa indiana que trabalhei, foi essa empresa que inclusive eu fui para a Índia, que se chama Hindalco do Brasil. É uma empresa do grupo Aditya Birla, que é um conglomerado gigantesco, dono da Novelis, produzem alumínio, tem cimento, tem mineração, tem banco, tem indústria têxtil. Eles compraram, na época, a Vodafone na Índia. É um grande conglomerado. E eu era o head de finanças aqui no Brasil. Vou até mandar um abraço agora ali naquela câmera para a Márcia Lugão, porque a Márcia Lugão foi minha tesoureira lá. Tive o prazer de trabalhar com a Márcia do IBF. Beijo para você. E foi uma empresa, o desafio que eu trago é porque tem a questão cultural. Sim, né? A questão já cultural, deve ser uma coisa assim, né? É uma martelada na cabeça. Demônia, né? Mas o desafio foi em virtude de eu estar em um ambiente diferente igual é a Índia. Né? Eu fui para apresentar, um parênteses importante, a planta aqui do Brasil, que era em Ouro Preto, ela não performava bem. Era uma planta velha, da antiga Alcan, ela não entregava com alto custo, o EBITDA negativo, a gente tinha um desafio enorme. E a gente, obviamente, estava colocando em prática ações para buscar a melhoria desse processo, com muitos bons profissionais, engenheiros químicos, etc. Mas era muito difícil pela baixa performance da planta, né? E aí eu fui para a Índia para apresentar um orçamento, um plano estratégico. Montamos um booklet, montamos o orçamento anual, plurianual, chegamos na Índia, né? Uma viagem super bacana, né? Tudo muito diferente. Cheguei no escritório, na sala do presidente, do CEO da Hindalco, para apresentar um orçamento que mostrava um número bacana no papel, mas a gente sabia que historicamente, né, considerando o histórico da empresa e a capacidade da planta, aquilo ali não ia ser entregue. E foi um momento em que eu tive que me desdobrar, né, com muito desconforto, porque a apresentação ela foi pesada, com muito questionamento. E foi nesse momento que eu falei a respeito de um projeto que eu gostaria de trazer para o Brasil. No momento da apresentação do orçamento, eu aproveitei para falar desse projeto, que era um projeto de redução de custos. Foi nomeado de projeto 920. 920 seria R$920 a tonelada do hidrato. Esse 920 traria para a gente um turnaround de EBITDA positivo. Né? E então eu voltei da Índia com esse projeto nas minhas costas. E aí lá você conseguiu eles aprovarem o projeto? Eles aprovaram o projeto, não aprovaram o orçamento. Tá bom, você trouxe o orçamento, o número aqui no papel fala qualquer coisa, mas esse projeto pra gente é muito mais importante. Porque se daqui a 6 meses a gente não tiver uma mudança drástica nos processos, nos números, pra gente tá mais do que claro que aquela operação não vai pra frente. E aí eu vim pro Brasil, eu fiquei pensando dentro do avião, vendo o que eu fiz, como é que vai ser isso, como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, como é que vai ser. Nós chegamos no Brasil e aí eu fui conversar com o country manager aqui do Brasil. Eu reportava para ele, eu tinha esse dotted line para a Índia. Eu falei, olha, não foi aprovado, eles aprovaram aqui algumas ações do orçamento, ele está restrito aqui a alguns processos, mas não vai paralisar o nosso processo, mas algumas ações de melhoria, CAPEX, por exemplo,
tudo bloqueado. Mas eu tenho uma novidade. Uma novidade que eu trouxe um presente pra gente. E aí eu expliquei o projeto, expliquei o que eu tinha falado lá. E ele falou comigo, mas por que você não falou isso aqui antes de você ir? Eu falei assim, não, eu não queria trazer essa notícia aqui, porque eu acho que a gente já faz muito aqui, em ações de melhoria. Eu fui para lá para tentar fazer um benchmark e trazer deles alguma informação importante para a gente. Enfim, resumindo, a partir desse momento a gente começou a ter uma interface de profissionais da Índia vindo para o Brasil para olhar a questão da operação, buscar um diagnóstico, tentar melhoria, de fato entender a necessidade de novos equipamentos. E eu, com o meu projeto, a gente fez um desenho junto com comunicação, banners, projeto 920, e aí eu passei a apresentar esse projeto em todos os turnos da empresa. De madrugada eu estava indo para a empresa apresentar. Olha, aqui são ações de economia, nós vamos buscar em ação de economia com combustível, com vapor, porque lá gerava vapor, né, na química, que era importante para o processo do hidrato. Nós vamos achar nós já estamos buscando novas fontes de bauxita, que é a nossa matéria-prima. E o encorajamento aqui, ele vai muito além ele vai muito além. A gente tem que economizar no copo de plástico, a gente tem que economizar nisso. Então foi uma tomada geral dentro da organização. E a gente teve um resultado muito bacana. Muito bacana. Nós quase chegamos a 920. A gente não chegou a 920. Nós chegamos era 1.000 e pouco, nós chegamos a 929. Mas foi um resultado muito bom, muito positivo. Nós atingimos a meta, mas o desdobramento, o engajamento do time, o compromisso de todos os funcionários, de todos os turnos, os meus pares, né, os gerentes industriais, o gerente industrial, o gerente de processo, gerente de supply chain, RH, nós fizemos um processo de divulgação desse projeto que trouxe muito resultado. E aí depois a gente passou a apresentar os KPIs, os números, e a gente teve de fato uma curva, né, o alto custo descendo, aquela descendente, a curva, o EBITDA melhorando. Isso trouxe muita motivação. Então esse foi um dos meus principais desafios. E foi muito enriquecedor para mim. Primeiro, numa conversa como exportar lá fora, numa conversa que tinha um outro viés de apresentação, mas surgiu uma oportunidade de colocar ali o seu protagonismo, entender se a gente poderia fazer mais e melhor. Então, nesse momento, a gente assumiu isso e a gente conseguiu. Então, é isso. Eu acho que, como lição para mim, ficou: mostre-se. Exceda o seu escopo de trabalho. Porque a liderança, ela solicita isso. E que legal, né? Você trouxe alguns insights, assim, bem legais que fogem muito além do escopo do gestor financeiro, né? Então, você estava participando da comunicação, participando do desenvolvimento de outras áreas, né? Integrando a área financeira com as outras áreas a partir do projeto que você levou, né? Então, assim, pra gente ter isso de exemplo, que a nossa área, ela vai muito mais do que aquilo que a gente assumiu para fazer, né? A carreira que a gente assumiu para fazer. E quando você fala da controladoria, né? De finanças, num aspecto amplo, é isso, Maiara, é você ir além mesmo, né? Você tem que entender a empresa. Você tem que entender os números de uma forma profunda, mas você tem que entender um pouco das vendas, quem são os principais players, quem são os competidores do mercado, né? O seu custo logístico, a sua cadeia de supply chain. Você tem que entender quais são os seus custos logísticos, você tem que entender do seu processo operacional. Você tem que ter essa visão geral, macro do negócio, porque a finanças ela responde por um todo. É claro que tem as suas áreas e diretorias responsáveis, mas finanças está ali no coração respondendo por um todo. Né? E ela tem total autonomia para falar assim, é uma boa estratégia ou não é uma boa estratégia. Então por isso que é importante também entender essas outras frentes. Bom, tem uma pergunta aqui que você já falou bastante sobre ela, né? Dentro das mudanças aí das áreas de finanças, controladoria, como você se mantém atualizado e adaptável, né? Então você já trouxe bastante sobre isso, mas se você quiser dar mais algum spoiler aqui pra gente do dia a dia corrido e ainda estudar, como que você equilibra isso com vida pessoal, com família, com saúde? Pois eu acho que, bom... Qual o hobby que você tem nessas horas, vagas? Não tem como fugir, né?
assim, do estudo, né? Você trabalha o dia inteiro, às vezes você faz um curso que é numa quarta-feira, 14h, você vai ali enforcar um pouquinho seu trabalho para fazer o curso, para fazer essa especialização, para se reciclar, para fazer um network importante. Eu acho que é isso, eu acho que essa lifelong learning é extremamente importante para a gente. E eu tento me encaixar assim. Eu acho que hoje, inclusive, pela rotina que tenho, eu tenho levado algumas questões de educação continuada para final de semana, inclusive. Não são todos, mas a gente precisa pegar o tempo livre que a gente tem. Sim. Então isso é importante. Bom, Bernardo, e já partindo para o final, queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, obviamente, dentro do nosso cenário nacional, cenário internacional, trazendo aí os jovens, né, que estão mirando no futuro. Qual que é a sua expectativa? Eu não vou nem colocar visão para o futuro, não, porque tá tão complicado, mas sua expectativa para o futuro nas áreas, essas áreas de finanças que a gente atua, né? Pro profissional da área de finanças ou pro jovem profissional de outra área mesmo. O que você acha que o futuro nos reserva aí? Como que o jovem consegue chegar lá nesse futuro um pouco mais adiantado que os outros? Curiosamente, eu estava até conversando com um amigo meu esse final de semana e ele falou, olha, eu estou fazendo ali, vou começar a fazer uma atualização de um curso sobre tecnologia artificial para finanças. E eu falei, quero fazer também. Estou até olhando isso para ver se eu faço também. É curta duração, mas é bem intenso. Olha, Mayara, eu acho que o futuro para o jovem líder, para nós, né, profissionais de finanças, com esse boom tecnológico, é de fato incluir no seu escopo a gestão tecnológica, né? Para o novo profissional de tecnologia, de finanças, né, que a gestão tecnológica é extremamente importante entrar no escopo, aperfeiçoamento, né, identificar ali onde tem os principais gatilhos, onde está o mercado, qual que é a convergência de mercado para entender, né, olha, porque eu preciso especializar aqui, eu preciso ver isso aqui é novo. Então são pontos importantes, assim. Eu acho que como destaque e visão de futuro, formação, protagonismo, educação continuada. Eu acho que esses são três pilares importantes. A formação, obviamente, ela é uma formação que você faz hoje e ela se encontra lá com a educação continuada. Educação continuada, estudo ao longo da sua vida, né? E o protagonismo, aquilo, mostrar-se, né? Fazer além do que é solicitado. Você vai ganhar muita experiência, vai ser notado e pode ter certeza que vai ser reconhecido. Protagonismo não é passar por cima de ninguém, viu, gente? Isso é um detalhe importante. Protagonismo é trabalhar junto, mostrar-se, entender, escutar, ir além, oferecer seu apoio e sua ajuda para entender quais são os aflitos das outras áreas, né? Eu acho que é importante isso, porque, no final das contas, acaba que tudo converge para o financeiro. Então, você tem mais informação, inclusive, para tratar aquela informação de uma forma mais adequada. E a tecnologia, obviamente, está aí para auxiliar. Falo novamente sobre gestão tecnológica, porque já é uma realidade, né? Entender a aplicação dessa tecnologia dentro do seu negócio, entender a viabilidade eu acho que é um ponto importantíssimo também de atenção. Bom, então, pessoal, ficamos por aqui hoje com esse episódio fantástico com o Bernardo Vimiero Romani, que você pode encontrá-lo também no LinkedIn, né, Bernardo? Onde você troca lá bastante coisa legal. Além disso, o IBEF também está nas redes sociais, né? Conheça mais um pouco do IBEF nos sites, no LinkedIn. E agradeço aqui aos nossos ouvintes de hoje. Fiquem ligados que esse episódio vai ser aí nos próximos dias lançado no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. E eu deixo aqui um agradecimento especial para o Júlio Damião, para a Márcia, né, que nos apoia nessa iniciativa, ao IBEF. E deixo aqui o microfone à disposição do Bernardo, caso ele queira dar uma palavrinha final para os jovens, para os ouvintes. Muito obrigada pela participação, Bernardo. Muito bacana. Obrigado a vocês. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Eu acho que isso faz toda a diferença, Mayara, no mercado. Eu acho que trazer a informação, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aqui, né, com o que eu já vivi.
Estou à disposição do IBF também, né? Foi muito legal, agradeço aí muito pelo convite, foi muito agregador para mim. Para o jovem eu deixo uma mensagem muito simples que eu carrego comigo. Eu acho que o foco, a força e a fé, eles caminham juntos. Então o caminho profissional ele é pautado obviamente pela sua disciplina, pelo respeito aos colegas, e desejo a todos muito sucesso. Vamos que 2024 está aí, né? Com muita coisa pra gente. Obrigada, pessoal.